Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Tati Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. E o tema da live de hoje é: isso com certeza vai te ajudar a ser um engenheiro acima da média. Hoje a gente vai falar de uma habilidade. É alguma coisa que, quando você começa a aplicar, realmente você vê os resultados que são impressionantes. Você se destaca, você percebe que está se destacando e as pessoas que estão em volta de você percebem que você está se destacando. E, na verdade, né, essa habilidade, qual é isso? Então, hoje a gente já abriu que é uma habilidade, né? Ele é o maior medo da humanidade. Quem acompanha a gente já pegou nessa primeira dica, né? Porque realmente é uma das coisas que as pessoas mais temem, mais do que a morte. E isso é uma pesquisa científica, realmente foi realizada e as pessoas temem essa habilidade. Mas ela é uma habilidade treinável, né? E ela é a mais solicitada no mercado hoje em dia. E por que ela é a habilidade mais solicitada hoje em dia no mercado? Você pode pensar assim, poxa, mas mais do que o conhecimento técnico? Sim, muito mais, muito mais. Porque não adianta você ter o conhecimento técnico se você não consegue entregar ele. E essa habilidade está relacionada com isso. Com essa entrega, né? Exato. E ela impacta muito. Ela impacta nos resultados além do seu conhecimento técnico. Ela é comum a líderes e pessoas de sucesso. E as pessoas admiram quem tem essa habilidade. Admiram como se fosse unicamente um dom. Como se o dom, aquela pessoa nasceu com isso. Mas não é um dom. Tem pessoas que nascem com um pouco mais de facilidade. Da mesma forma que tem pessoas que nascem mais altas e podem ser melhores nadadores ou jogadores de vôlei, ou tem pessoas que nascem mais baixas e vão ser melhores... Ginastas, por exemplo. Ginastas ou... A gente, como é que chama quem monta cavalo mesmo? Não lembro. Em espanhol, jinete. Enfim. Então não é. Não é exclusivo. Não é exclusivo. Você pode até nascer com um tinozinho a mais ali, mas você tem que praticar. As pessoas costumam achar que só pessoas extrovertidas têm essa habilidade. Mas não é bem assim. Não, se fosse assim, eu não estaria aqui falando para você agora. E se fosse assim, absolutamente todos os artistas em geral teriam essa habilidade. E não é necessariamente assim. A gente pode ter, de repente, um artista, né, que tem essa habilidade e não é extrovertido. Perfeitamente. De que a gente está falando, então? Da oratória, da comunicação verbal, da comunicação oral. E um item que faltou a gente falar aqui, né, a oratória é extremamente útil. Extremamente útil nos dias de hoje. Na verdade, sempre foi, né? Mas hoje, como a gente citou aqui, é a habilidade mais solicitada pelas empresas. Mas ela só tem utilidade se ela tiver integridade. Ou seja, falando pelo outro lado, né, ela não tem utilidade se não tiver integridade por trás. Então, é fundamental. Exatamente isso, né? Então, por que esse atalho é efetivamente um atalho? Olha, no dia 21 de agosto desse ano, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, cujo título é: Comunicação vira a habilidade mais valorizada por empregadores. Isso foi uma pesquisa que foi feita, né? O próprio LinkedIn fez essa pesquisa. LinkedIn não é só brasileiro, tá? LinkedIn é mundial. E foi feita essa pesquisa, então, que os empregadores, né, colocavam vagas ali, publicando vagas, a habilidade que ele mais procurava era comunicação. Então, buscando profissionais de todas as áreas, cuja a principal habilidade que a pessoa tem que ter é a comunicação. Liderança, que é uma das habilidades que todo mundo fala que tem que ter, é só a 7ª na lista, né?
Gestão de negócios é a segunda, resolução de problemas é a terceira. E tanto gestão de negócios, resolução de problemas, liderança, a oitava eu anotei aqui também, porque tem mais a ver com a nossa área, né? Gerenciamento de projetos. Todas elas precisam de comunicação. O interessante da gente comentar isso aqui, e mais uma vez, é totalmente fora do técnico isso, né? Mas é que a gente foi buscando a integral. Para quem é engenheiro, né? Tá todo mundo aqui engenheiro, vai entender. Qual que é a integral, né? De gestão de pessoas, de resolução de problemas, de gestão de negócios, de liderança. Se você for integrando tudo isso, onde é que você vai chegar? Você vai chegar na comunicação. Que é a capacidade que você tem de transmitir e de se fazer entender. Não simplesmente de falar. É completamente diferente de falar. Evidentemente, a grande maioria das pessoas sabe falar, salvo aquelas que nasceram com alguma incapacidade, mas, enfim, as pessoas são capazes de falar. Agora, de se comunicar é outra coisa. É muito diferente, né? E, além disso, a gente está falando aqui, não é da oratória, que a primeira coisa que, em geral, vem à mente das pessoas quando a gente fala de oratória é aquele cara no palco, de terno e gravata, dando uma palestra, um público enorme, tudo isso. Isso é o que vem à mente das pessoas quando a gente fala de oratória. Mas a oratória, na verdade, ela está envolvida em qualquer processo onde tenha duas pessoas ou mais. Não precisa ter um público enorme. A gente pode estar falando de é lógico, a gente pode estar falando de uma palestra, a gente pode estar falando de uma sala de aula, a gente pode estar falando de uma apresentação de projeto para uma equipe pequena, 5, 10, 15 pessoas, a gente pode estar falando para uma reunião, a gente pode estar falando em uma negociação, seja de 3, 4, 2 pessoas. E a gente pode estar falando de uma conversa entre colegas de trabalho que estão ali dentro da mesma equipe, 2 pessoas, uma de um lado, outra do outro. E o que a oratória envolve é essa clareza e essa mentalidade de se fazer entender, entregar a informação numa linguagem que o outro entenda o que você quer falar. Esse é o principal. É importante unir todas essas informações, né? É a integral que o Johnson falou aí, entender que todas essas outras habilidades buscadas no mercado, né? Lá eles citaram 10 habilidades. Eu não lembro todas as 10, nem anotei todas as 10, mas uma ou outra só que não está diretamente ligada com a comunicação, que é a primeira, né? E é isso, comunicação, a gente tem que frisar muito bem aqui. Se comunicar não é falar. E por isso que não tem nada a ver a situação da pessoa ser introvertida ou extrovertida. Quem é extrovertido normalmente fala muito, mas não necessariamente ele se comunica. E uma pessoa introvertida, ela normalmente fala pouco, mas isso não quer dizer que ela não se comunique bem. Isso aí tá uma vez mais relacionado com um tópico que a gente já falou bastante aqui, que é o perfil comportamental, né? Tem um perfil da pessoa que fala bastante, mas nem por isso ela vai ser assertiva, que é o que a Tati está falando. Exato. E tem aquele perfil de uma pessoa que ela é mais comedida, mas extremamente observadora, extremamente assertiva, cirúrgica, né? Chega a ser cruel em algumas colocações, porque de tão precisa ela vai ali na dor, né? Mas isso, então, não tem nada a ver com ser ou não realmente extrovertido. Agora, é importante comentar desse estudo que a Tati falou, que eles citaram as 10 principais, e a gente tende a ser cartesiano, né? Então, se não é a primeira, não é a segunda, o resto a gente meio que dá uma desconsiderada. E não é isso, né? Essas são 10 habilidades ou 10 características ou comportamentos que são fundamentais. Que eles estão mais valorizando neste momento. E aí entender que a comunicação, ou no caso do tema da live hoje, a oratória, está relacionada com vários desses temas. Não quer dizer que os outros temas não sejam
importantes, né? E entender também que não é uma questão de exclusividade. Então, se eu sei me comunicar, automaticamente eu tenho todos os outros. Também não. Também não. É como se é o primeiro passo, né? Porque se você não se comunica bem, você não tem como ser um bom líder. Um bom líder é condição necessária para ser um bom líder, é que você se comunique bem. Mas ela não é a única. Não é a única condição. E é claro, a gente pode escutar, né? Poxa, mas eu sei de pessoas que vão ali, né, na grosseria, na chibata, e o negócio funciona. Olha, a questão é, o que é o melhor? O que realmente vai trazer mais resultado no global? Eu sempre falo, meu avô, na época, provavelmente foi, em vez de ir na conversa, né, era na palmatória. Era uma ótima pessoa. Meu avô era um doce de pessoa. Eu fui educado na conversa. A Júlia é educada na conversa. Mais ainda. Mais ainda. Então, funcionar, de repente, outros processos vão funcionar, mas é como o mercado enxerga isso, né? E o que é mais agradável para você ter resultados. O que dá mais resultado, né? De forma mais leve, porque a gente está falando aqui de ser acima da média. Dar resultado com um estresse gigantesco. A outra coisa é dar resultado de forma muito mais leve. Né? O ser acima da média é isso, né? É ter todas essas características, né? Eu tenho mais resultado, mas eu não tenho mais resultado a custo de outras coisas, né? A custo da minha saúde, por exemplo. Não, ser acima da média é ter mais resultado mantendo a sua saúde, por exemplo. Eu acho que um exemplo que a gente pode dar aqui com relação à importância da oratória e da comunicação é a gente relacionar com delegar serviço, delegar tarefas, por exemplo. Então, uma pessoa pode delegar de forma assertiva, fazendo com que a pessoa que seja delegada entenda o que ela tem que fazer, e por isso você tem mais tempo livre para outras tarefas. Ou então, você não vai delegar isso, você vai fazer porque você está investindo mais energia em executar aquela tarefa. Olha só, parece que não tem nada a ver com a comunicação, nada a ver com a oratória, mas tem tudo a ver. A tarefa vai ser cumprida de qualquer forma, mas a qual custo de energia? Né? E aquelas pessoas que são mais individualistas, né, que é uma característica, e está tudo bem com isso, é um valor que uma pessoa pode ter, ela vai ter durante um período da vida dedicado a esse gasto de energia extra para ter as tarefas cumpridas, mas se ela souber uma oratória adequada, souber e utilizar essa oratória para delegar, ela vai ter, então, um tempo livre para atividades mais produtivas, ela vai gerar a produtividade. Então, acho que é enxergar de outro ponto de vista, de outra perspectiva. E é possível para todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu não dou conta, né? Eu tenho pânico de falar em público, de fazer um stories de 15 segundos, eu tenho esse pânico. É possível para qualquer pessoa quebrar essa barreira e fazer live, apresentação em público, tudo isso. Nossos alunos, né, eles passam por um processo dentro do curso, né, dentro do programa. Eu não gosto de falar de curso, né, porque curso fica parecendo um negócio que você só assiste aula gravada, né? Dentro do programa, né, que eles mesmo que não tem conta no começo, todo mundo sai dando conta das apresentações, de chegar uma aluna que tinha total pânico de entrar, né, de stories, de apresentar para uma sala de aula pequena, e fez uma live, né? E de um outro aluno também que participou com a gente aqui de live, então a gente vai falar dele, que é o Felipe, que ele foi convidado para fazer aulas, fazer live, fazer aula sobre um determinado tema técnico, mas que ele não estava se sentindo confiante para isso, e dentro do processo, ele já estava dentro do processo, ele foi fazendo,
né? E a gente foi mentorando ele, e é impressionante a diferença do resultado dele do primeiro dia para o segundo dia. E ele depois começou a ser convidado para dar aulas mais complexas, né, em outros momentos, exatamente por isso, porque ele foi lá, aprendeu, quebrou essa barreira e foi lá e fez. E um dos comentários que foi mais feito para ele, posterior, é que ele tinha sido muito claro na forma que ele estava transmitindo. E são técnicas, né? São técnicas que a gente vai desenvolvendo, vai praticando e o resultado realmente vem. Mas muitas pessoas falam que eu não consigo porque eu sou tímido, né? Se timidez, né? Se ser introvertido fosse uma barreira para poder falar em público, eu não estaria aqui falando para você diante da câmera, né? Eu sou uma pessoa que na hora que chega em uma festa, chega em um ambiente, eu não sou a que sai conversando com todo mundo e sai juntando o pessoal, eu sou aquela pessoa mais quieta, que demora um tempo para poder se ambientar e para começar a conversar com as outras pessoas. Mas eu não tenho um problema de ficar na frente de uma câmera, eu não tenho um problema de subir em cima de um palco. Né? Isso tudo não é só para mostrar que não tem nada a ver a timidez ou ser introvertido com conseguir desenvolver essa habilidade. E tem uma outra objeção que as pessoas usam muito, né, que é aquele negócio, eu já tentei, isso não é para mim. E aí, cara, cabe a análise do que é o tentar, né? Com qual intensidade foi realmente tentado. A gente, de um tempo para cá, já tem abolido a palavra tentar. Tem uma razão científica para isso também, mas não é o tema aqui hoje. E é verdade, as pessoas às vezes têm a experiência ou têm uma pequena oportunidade, vai lá, meio que sai da zona de conforto, né? Põe o pezinho do lado de fora assim, fala, não, para mim não dá não, eu já tentei, não dá e tal. E muito provavelmente, né, essa pessoa não conseguiu o resultado porque não usou as técnicas certas, porque ela não buscou realmente como fazer e não tinha um parâmetro, uma referência de como funciona o processo. Porque a hora que você entende como funciona o processo, eu garanto para você, na primeira semana de usar técnicas corretas, você nota o resultado e algumas pessoas já viram a chave para o outro lado, né? Como se fosse assim, um bichinho que vai lá e, cara, picou e agora eu quero fazer live todo dia, eu quero palco todo dia. Isso aí acontece bastante. E muitas pessoas acham, né? Não, mas eu fico na frente do computador, eu não preciso na minha área, né? Você nunca tem que conversar com ninguém, nunca tem que discutir alguma questão com um cliente do outro lado, você nunca tem que passar uma parte do trabalho ou discutir uma parte do trabalho com o seu colega de trabalho, ou com sua equipe, ou com seu líder, ou com seus liderados. Todo mundo precisa. Isso é independente da posição que você ocupa, se é uma posição de decisão, se é uma posição de liderança, se é independente de qual área que você esteja atuando, né? Você dominar um mínimo de oratória é fundamental para você conseguir mais resultados do que a grande maioria das pessoas. Isso é importante que a gente entenda isso e rompa essa barreira de que se eu estou sentado atrás de um computador o dia inteiro, então, para mim, não faz diferença. E talvez seja por isso que você não consiga clareza nos resultados, talvez seja por isso que, às vezes, as pessoas não querem ter uma reunião com você, porque eu não entendo nada que o fulano fala. É porque o fulano está precisando desenvolver a oratória, porque, de repente, ele está limitado. E o negócio é que se a gente fica falando para a gente mesmo o tempo todo, olha, eu não sou bom de oratória, isso aí não é para mim, eu não consigo, isso eu não quero, isso não sei o que, isso não sei o quanto, é muito pouco provável que você tenha motivação para começar a desenvolver isso. Agora, se a gente reconhece que precisa disso, você pode falar, olha, eu sou ruim de oratória, mas eu reconheço que é importante para mim. Tem um coach meu que fala isso. Tá gravado, peraí.
Agora. Tem coach meu que fala isso, cara, eu reconheço que esse é um ponto fraco meu e que eu preciso desenvolver ele um mínimo, né? Um mínimo para que a coisa ande. E aí quem está acompanhando a gente mais uma vez vai falar assim, cara, peguei vocês, outro dia vocês falaram que a gente tem que focar nos pontos fortes, não nos pontos fracos. Só que você tem que... O seu ponto fraco não pode ser fraco a ponto de impedir o seu desenvolvimento do ponto forte. Então, você tem que ter um mínimo ali. E, normalmente, dentro da engenharia, essa é uma área onde poucas pessoas dão importância. Então, aí volta aquela situação, né? Se nós, engenheiros, somos ruins, igual a gente falou na semana passada de escrever também é comunicação. Semana passada a gente falou da comunicação escrita, essa semana a gente está falando da comunicação oral, né? Se nós, engenheiros, normalmente somos ruins na comunicação, independente da forma dela, as pessoas, né, os engenheiros que têm um pouco a mais dessas habilidades, eles já estão acima da média. Eu estou me lembrando aqui de uma situação onde eu estava num evento, meu, né? E tinha um público de aproximadamente 100 e poucas pessoas. E eu perguntei em cima do palco, quantos de vocês aqui se sentiriam cômodos o suficiente para estar aqui em cima do palco fazendo o que eu estou fazendo? 3 pessoas levantaram a mão. 3. Talvez mais de 3 teriam essa capacidade, mas essas outras que não levantaram a mão não tiveram a coragem suficiente. Não tive. Vai você me chamar ali em cima, Johnson, agora. Então, essas 3 que realmente levantaram a mão, né, estariam claramente dispostas a, naquele momento, subir ali e comunicar, né, e teriam uma oratória suficiente para se expor diante do público. Só 3, de 100 e poucas pessoas. Ou seja, é uma porcentagem muito baixa. Todos engenheiros, tá? A gente está falando de um evento de engenharia. E isso é uma estatística muito relevante, porque para mudar isso, né? Poxa, teria que ser pelo menos 50% da sala tinha que estar cômoda com essa situação. Mas isso aí quer dizer que é um baita diferencial, né? Com muito pouco esforço, a gente pode conseguir muito resultado, porque a estatística está aí. Num espectro de 100 pessoas, só 3 levantaram a mão. Então, cara, você está na frente. Se você tem essa iniciativa e busca por isso, você já está, só de buscar, você já está na frente da maioria das pessoas que simplesmente se resigna a não ter uma oratória adequada, né? Ou minimamente adequada. E é totalmente treinável, né? Vocês estão vendo o Johnson aqui, as primeiras apresentações do Johnson, eu estive presente, ele tinha que ter tudo decorado. Então, é treinável. Agora a gente tem um scriptzinho. Duas páginas para poder fazer a live inteira, né? Não, e realmente é muito interessante como é que muda isso dentro da gente, né? A gente se sente cômodo, a gente começa a ver quanto valor a gente está entregando, e aí a gente tem mais vontade ainda de se expressar. Hoje, se for para poder fazer um evento de 4, 5 horas e eu estiver sozinho ali em cima, cara, se eu tiver que entrar numa reunião com 3, 4 pessoas, eu sei as ferramentas que eu tenho que usar para poder envolver as pessoas e direcionar num objetivo fixo, né, na forma de ser produtivo, e tudo isso tem a ver com oratória. Não adianta você entrar numa reunião, saber quais são os assuntos e ter muito claro o que você quer. Se você não souber conduzir do ponto de vista oral essa situação, você vai perder o dia inteiro ali e não vai chegar a conclusão nenhuma. E é isso, né? Reforçando o que o Johnson falou aí da reunião, porque mesmo que você pense assim, mas eu não preciso, porque eu não quero ser palestrante. Ser palestrante né, subir em um palco é a minoria do tempo que mesmo um palestrante faz. A minoria do trabalho dele é se comunicar em cima de um palco, né? O restante do tempo inteiro ele está fora do palco fazendo comunicação entre poucas pessoas. Né? E o mais interessante disso é que muita gente pensa isso, eu não quero ser palestrante. Ok, não, tudo bem, isso é o que você não quer. Mas o que você quer?
Você quer ser um profissional mais assertivo na sua comunicação? Já que vocês falaram, então eu vou lá, junta 100 pessoas, e eu vou lá, tô morrendo de medo, né? Tô suando frio, morrendo de medo, vou bloquear, você já sabe que você vai bloquear, entra lá, põe 50 pessoas para você falar, sem usar a ferramenta, sem entender qual que é o processo, como que se quebra esse bloqueio, o que você pode usar a seu favor desse nervosismo que você tem. E aí, se você vai lá, de qualquer forma, né, sem ter essas ferramentas, sem ter um método para seguir, para poder ir lá e se apresentar, você corre o risco de efetivamente se bloquear lá na frente, na hora de falar, ter uma péssima experiência e aí não querer nunca mais. O cérebro bloqueia aquilo ali, você não quer aquilo de novo, né? Mas existem técnicas para poder quebrar tudo isso. E avançar realmente numa linha que vai te dar mais resultado, cada vez querendo um pouquinho mais. É impressionante como é que funciona. E outra forma que as pessoas, às vezes, tentam fazer também, ou quando decidem, então eu vou comunicar. E aí você começa a querer conversar com todo mundo, né? Primeiro que conversar não é comunicar, né? Comunicar é chegar, não é sair. E aí você quer conversar com o diretor da empresa, com o departamento pessoal, com o departamento financeiro, com os seus pares, com o chão de fábrica, com todo mundo na mesma linguagem. Não é assim. É a mesma coisa de sair daqui do Brasil e ir para vários países e querer falar português com todo mundo. Cara, se for para Portugal, vão te entender. Se for para... Nem sempre. Nem em Portugal. E olha lá, mas vamos considerar que o idioma é o mesmo, né? Você vai para países que têm o mesmo idioma seu, existe uma probabilidade maior de todo mundo te entender. Mas você vai para outros países e vai falar português, não vão te entender. Então, isso é muito importante a gente ter essa noção, que não é a mesma linguagem que eu converso em todas as escalas. Eu tenho que entender qual é a linguagem que vai alcançar aquele público específico. Entenda por público específico as áreas, né, que você vai conversar. Pensa, tem um monte aí de engenheiro que se junta e conta piadinha de engenheiro, médico que se junta e conta piadinha de médico, advogado que se junta e conta piadinha de advogado. Se um engenheiro for no meio dos advogados, não vai entender as piadas dele. Se for no meio dos médicos, não vai entender porque ele não está falando a mesma linguagem. Existe uma possibilidade que, se alguém traduzir para você, você entenda. E pode até achar graça, mas existe uma possibilidade de não achar. Mas entendeu o que está por trás aí? A verdade é essa, você tentar se comunicar na mesma linguagem com todas as escalas, né, é uma coisa que normalmente não funciona e você acaba se frustrando. E entenda, né, que a comunicação é a responsabilidade de quem está falando. E muitas vezes a gente costuma falar assim, mas fulano não entende nada. Ele não entende, foi você que não explicou da forma correta. Exatamente. Você que não explicou com a clareza suficiente para que ele entendesse. É a sua responsabilidade. É quem está falando, é que tem a responsabilidade do que chega no outro. E quantas ferramentas tem para a gente identificar isso e para a gente ser mais assertivo? Então, né, para você ir desenvolvendo a sua habilidade da comunicação, vai de forma gradual, né, com a mentalidade correta, com as ferramentas corretas. Reconheça que é uma habilidade e, como toda habilidade, é treinável. Você pode praticar, usar técnicas para desenvolver isso e usar aí um campo de treinamento, seja em casa, seja com os amigos, seja inicialmente com um grupo mais próximo do trabalho. São técnicas que você vai aplicando e vai tendo feedback. E é imediato isso. Imediato. E vai praticando de forma consciente, né? Eu estou utilizando tal técnica agora. Eu estou olhando para o espelho para poder ver se eu tenho algum cacuete na hora que eu estou falando. A criança é um campo de treinamento espetacular. Quem tem uma criança de 5 anos em casa, se você consegue fazer ela entender determinadas coisas, você está indo por um bom caminho. Exatamente. Então, está na hora da gente falar alguns passos para você que está aqui assistindo a gente começar a partir de já a mudar tudo isso.
e começar a ser um engenheiro acima da média, utilizando essa ferramenta, essa habilidade, né? Não é uma ferramenta, essa habilidade que é a comunicação. A habilidade da comunicação é prática. É impossível uma pessoa desenvolver a habilidade da comunicação sem efetivamente praticar. Não é teórica, né? Porque ela não é teórica. Não adianta você saber na teoria todas as ferramentas se você não colocar em prática. Não vai sair. Então, né? assim, pratique. Tem família? Pratique com a família. Tá sozinho? Vai para frente do Vai para frente do espelho. Pratique. Tem várias técnicas que a gente pode usar. E eu posso falar realmente, assim, de coração, porque eu tive que aplicar muitas dessas técnicas para me sentir cômodo como eu me sinto hoje. E não quero dizer que eu sou o melhor comunicador do mundo. Não é isso, não. Mas é questão de se sentir cômodo com fazer a comunicação. Acho que é mais por aí. É isso aí. Então é isso aí. Muito obrigada. Essa foi mais uma live. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Obrigada. Valeu. Um grande abraço. Tchau. Tchau.